Para muitos descendentes de judeus sefarditas, esse certificado é uma forma de honrar com a memória da família e também uma forma de se reconectar com a sua ancestralidade. Mas conquistar esse certificado exige um relatório genealógico detalhado e dentro dos critérios exigidos pela comunidade israelita de Lisboa. E essa etapa costuma ser um verdadeiro desafio. Por isso, a Rotunda convidou o historiador e genealogista Gilvan Nascimento para responder a essas principais dúvidas. Gilvan, é muito comum a gente receber pessoas todos os dias dizendo que já sabe que são descendentes de judeu sefardita. Me fala um pouquinho por que que é tão importante a gente fazer uma pré-análise para efeitos de certificação na comunidade israelita de Lisboa. É importante a gente fazer essa pré-análise para verificar primeiro se a linhagem está correta. Se todas as fontes que estão ali, elas corroboram geração a geração, se elas conseguem fazer as ligações de parentesco do requerente até o judeu. Também é muito importante verificar se o ancestral judeu que é apresentado nessa linhagem, ele realmente é um ancestral judeu certificado pela CIL, ou caso não, se existem fontes suficientes que provem que ele o seja. E nesse sentido, Gilvan, quando a gente vai fazer essa pré-análise, a gente faz essa pré-análise visando o processo de certificação, atendendo os critérios da comunidade israelita de Lisboa, né? Que critérios seriam esses? Critérios que a CIL exige, eles são muito específicos. Eles são um pouco até diferentes do que a genealogia normal que a pessoa faz. A gente tem acesso à informação desses critérios mediante ao longo do tempo que a gente trabalha com ele. Eu, por exemplo, trabalho há alguns anos com a CIL e eu só tenho acesso a esses critérios pelas devolutivas que ela envia em cada processo. É através desse modo que a gente consegue entender o que ela deseja, o que ela exige, entender o que para ela é uma fonte genealógica para, no fim, dar a certificação para o requerente. Ou seja, tem que ter experiência, né? Assim, Vamos supor que existe uma árvore genealógica, sei lá, com 17 gerações, até chegar a um judeu sefardita. Nós temos como comprovar 16 gerações, faltando apenas uma. Se a gente enviar esse processo para a CIL, ele vai ser certificado? não vai. A CIL solicita que todas as gerações tenham a fonte para aprovar as suas relações de parentesco. São critérios muito específicos que ela precisa, que ela exige. E esses critérios, Gilvan, eles vão mudando ao longo dos anos, ou desde que começou são os mesmos critérios? Não. Os critérios eles vão se alterando ao longo do tempo. Coisas que eram aceitas antes, hoje não são mais. Inclusive até a certificação de cristãos novos, né, de pessoas reconhecidas como cristãos novos. Alguns já não são mais aceitos. Nós podemos confiar naquelas informações que estão nos bancos de dados para construir um relatório genealógico com a finalidade de certificação na comunidade israelita de Lisboa? Nem tanto. Um dos bancos de dados mais utilizados atualmente é o site do familystorage.org. Haja vista que ele é o maior site de genealogia do mundo. Então, apesar dele também ser utilizado por profissionais da área da genealogia, também é utilizado por pessoas que não têm muita experiência. Então, nem tudo que está lá é confiável. Existem ligações de parentesco erradas, fontes que estão erradas, então não se pode confiar 100% no site, né, nas estruturas de árvore genealógica que o Family Search apresenta para a montagem de um relatório para SIL. Ou seja, tem que ser mesmo alguém ali com experiência para verificar a documentação e ver se atende de fato os critérios de certificação da CIL. Exatamente, tem que ter um pouco de experiência para conseguir verificar, analisar bem aquelas fontes e o que está lá. A inteligência artificial tem sido utilizada como uma grande fonte de pesquisa. Para efeitos de genealogia, ela também pode ser utilizada? A IA ela pode ser utilizada na genealogia, mas ela também não pode ser utilizada 100%, porque ela está aprendendo ainda. É um bebê nesse meio da Uhum. genealogia. Existem documentos que ela consegue analisar muito bem, interpretar, principalmente documentos que são datilografados. Mas quando começa a termos registros históricos com escrita cursiva, fica um pouco mais complicado, principalmente registros mais antigos. Existem casos, por exemplo, de que a inteligência artificial entende o nome, mas ele não está lá naquele registro especial, especificamente. Gilvan, e
E qual é a importância, então, né? Você falou assim, as letras cursivas têm mais dificuldade de serem entendidas pela inteligência artificial, ou seja, a escrita mais moderna, ela consegue compreender bem, né? Qual é a importância de saber fazer uma leitura paleográfica, por exemplo, quando se está fazendo uma análise desse de pesquisa genealógica com finalidade de certificação? A leitura paleográfica ela é primordial, porque muitas vezes ela concorda com a inteligência artificial ou ela corrige a inteligência artificial. Ela vai te dar uma gama de certeza muito maior do que está naquele registro, do que ele te proporciona. Então, vamos supor que eu, que não sei nada de genealogia, quero iniciar essa busca por essa ancestralidade. Quais são os documentos e informações que eu devo te trazer, por exemplo? Os principais documentos têm que partir da própria pessoa. A sua certidão de nascimento, sua identidade, e parte também da oralidade que está em torno dela, aquela família primária. O que que os pais, os irmãos possuem, os tios, os avós, eles possuem. E começar a coletar com esse pessoal a documentação que está disponível de fácil acesso, como certidão de nascimento e casamento de pais e avós. Quer o certificado da CIL? Travou no relatório genealógico ou ainda precisa descobrir se é descendente judeu-sefardita? A gente resolve. Entre em contato com a gente agora mesmo.